No episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas, vamos levar-vos até aos bastidores do Prémio 5 Estrelas. Vou ter comigo em estúdio 3 dos elementos que fazem parte do comitê do Prémio 5 Estrelas, que vão responder às nossas questões: como é que funciona a metodologia do Prémio 5 Estrelas, como é que chegamos às marcas vencedoras. Vão partilhar connosco muitas das informações que vocês, tal como eu, têm curiosidade em saber como é que nós chegamos às marcas vencedoras. Aproveitem que aqui estão, subscrevam o nosso canal, ativem notificações para receber todos os episódios em primeira mão. Temos um episódio novo todas as semanas e, muito importante, partilhem os nossos conteúdos. Fiquem connosco, deixem os vossos comentários e vou apresentar-vos agora o nosso comitê do Prémio 5 Estrelas. Vamos a isto. Para o episódio de hoje já tenho comigo aqui em estúdio a Teresa Cortes. Olá Teresa, olá. Bom dia, bem-vinda. Tenho também o Mário Alcântara. Olá Mário, bem-vindo, obrigada por estares connosco. E o Francisco Carvalho. Olá Francisco. Isto hoje aqui, isto é uma equipa. E é precisamente sobre um trabalho de equipa que nós vamos falar aqui e eu vou começar por ti, Francisco, para conseguirmos perceber, explicar de uma forma simples, desconstruída, o que é a metodologia 5 estrelas. A metodologia 5 estrelas, acima de tudo, já é uma metodologia muito robusta, muito credível e muito testada ao longo dos últimos 10 anos do Prémio 5 estrelas. Ela tem como objetivo avaliar 5 variáveis que são muito impactantes e determinantes no processo de compra de um consumidor, no processo e no momento de compra de um consumidor. Essas 5 variáveis são testadas tipicamente em 3 fases, digamos assim. Uma primeira fase em que nós idealizamos ou construímos um focus group para aquela categoria de consumo. O focus group é o quê? O focus group é uma pequenina reunião de cerca de 10 pessoas que têm afinidade com aquela categoria de consumo e que vão falar sobre aquela categoria, digamos assim. E que têm como objetivo eleger um conjunto de atributos ou características que são determinantes naquela categoria de consumo. Findo esse focus group, o que nós fazemos é remetemos essa informação para o comitê de avaliação e esse comitê de avaliação, que é um órgão completamente independente da estrutura do Prémio 5 Estrelas, avalia e opina se aqueles atributos fazem sentido para seguir para a fase seguinte. Na fase seguinte temos a fase de teste de experimentação. E aí, dos 5, são testados 3 variáveis, 3 das variáveis que eu falava há pouco. Esses testes de experimentação utilizamos várias ferramentas de estudo de mercado, que são os parceiros de estudo de mercado que trabalham nessa área, e testamos essencialmente 3 grandes variáveis. A variável satisfação da experimentação, que vale 50% da métrica de avaliação toda deste sistema de avaliação, por um lado. Avaliamos também a intenção e a recomendação de compra que os consumidores têm para referenciar aquele produto ou aquela marca a outros consumidores, e avaliamos também a relação qualidade-preço que aquele serviço ou aquele produto tem. E, portanto, a satisfação de experimentação pesa 50%, realmente é a variável com maior peso, as outras 2 pesam 10%. Findo esse processo, passamos para a terceira fase, que é um estudo de mercado à marca, digamos assim, com uma amostra representativa da sociedade portuguesa à volta de 1000 entrevistados, e o que nós vamos testar aí são as outras 2 variáveis que não testámos até agora, que basicamente é a confiança à marca, confiança da marca, digamos assim, e a inovação que a marca apresenta no mercado. Essas 2 têm um peso ponderado de 15%, e, portanto, findo esse processo todo, temos uma matriz de avaliação muito robusta e muito forte, que nos permite perceber se aquela categoria, aquela marca que responde ou não à qualidade exigida que os consumidores têm no mercado nacional. Só para concluir, dizer que as marcas que ganham, digamos assim, elas têm que ter, no mínimo, numa métrica de 1 a 10, 7, se tiverem concorrência nesse segmento de mercado, 8 se não tiverem concorrência nesse segmento de mercado. E, portanto, é muito exigente essa matriz de avaliação. Para além disso, têm que ganhar a categoria. Portanto, as marcas vencedoras passam por um processo muito credível e muito fino, digamos assim, do ponto de vista da qualidade da avaliação, e são sempre as melhores dessa categoria. Só para perceber aqui de que tempo é que estamos a falar, esta metodologia toda pode demorar quanto tempo até estar terminada? Sim, nos máximos 6 meses. Das fases todas que falei há pouco, demoramos cerca de 6 meses a terminar este processo. Teresa, para perceber aqui em relação à metodologia, e o Francisco explicou aqui muito bem estas fases, porque é que é tão complexa, tão exigente, para além do óbvio, não é? Precisamos que seja credível, mas o que é que nos podes dizer que complementa aqui o que o Francisco explicou? Portanto, o Francisco já descreveu muito bem todas as fases do processo, que é bastante rigorosa e bastante robustizada na sua própria metodologia, mas é também muito diferenciada do mercado. A metodologia 5 estrelas, por exemplo, tem um aspecto que é quem avalia as marcas são consumidores ou propensos consumidores dessas mesmas marcas. Portanto, não são pessoas que não conhecem ou não sabem ou nunca sequer vão considerar
consumir aquele produto ou aquele serviço. Portanto, a partir daí já tem que haver uma afinidade e, portanto, é quem sabe da poda que está a avaliar e que está a dar o seu input sobre aquela avaliação. A avaliação depois também é feita com parceiros, nomeadamente com a IPSO e com a Multidados, são parceiros de estudos de mercado que ajudam o Comitê, que ajudam o Prémio 5 Estrelas na metodologia. E tal como o Francisco referiu, também um fator absolutamente distintivo é que, de facto, quem ganha na categoria tem que cumprir os mínimos olímpicos. Portanto, numa categoria de uma avaliação de 1 a 10, só a partir de 7 é que é considerado vencedor. E isso é de facto um fator distintivo de mercado e que eu acho que traz ao Prémio 5 Estrelas uma razão para acreditar que quem é vencedor que se sente mesmo confortável e certo daquilo que está a vencer e que é de facto distintivo do mercado, como marca, na confiança que tem na marca, porque todo o processo que passou, todos os critérios de avaliação, quem avaliou, os critérios, a escala, tudo isso dá a robustez e diferenciação de um Prémio 5 Estrelas. Quem ganha mesmo com valor e com credibilidade. Quando dizes que a metodologia é diferenciada em relação ao que existe no mercado, imagino que também façam aqui que isso venha também por comparação com aquilo que já existe. Sim, existem outros sistemas de avaliação, nomeadamente, sim, outros sistemas de avaliação de marcas, mas de facto o Prémio 5 Estrelas tem esta diferenciação, uma forma de avaliar robusta, credível, não dizendo que as outras não são, mas que tem este aspecto de diferenciação, sobretudo na escala. Quem ganha tem que cumprir esses mínimos olímpicos. Não ganha só porque participou e não havia mais ninguém a concorrer e é o melhor porque daqueles 2 ou 3 até era o melhor. Não, é o melhor porque é o melhor e cumpriu o mínimo de escala necessário. Mário, para perceber aqui um bocadinho, até porque a Teresa já falou há pouco aqui de uma palavra-chave em relação a tudo o que nos leva a estar aqui e a conversar com as marcas vencedoras. O que é o Comitê 5 Estrelas e qual é que é de facto o seu papel? Bom, Francisco já deu uma excelente introdução. O Comitê 5 Estrelas é composto por 8 elementos totalmente independentes ao Prémio 5 Estrelas. E é composto por profissionais extremamente especializados que constroem e que trazem a sua expertise para trabalhar os atributos que permitem depois os consumidores avaliarem as categorias das marcas. E é com isso que depois é feita toda esta avaliação. Isso significa que, como disseste, cada um tem uma área de especialização. E porque é que é importante que cada um tenha uma área de especialização? Por exemplo, no teu caso? Bom, por exemplo, no meu caso, eu avalio tudo o que tem a ver com a tecnologia e com a inovação que as marcas trazem ao mercado. Essa é a tua experiência profissional? É a minha experiência profissional, sim. Muito bem. No teu caso, Teresa? No meu caso, também em resultado da minha experiência profissional, do meu background formativo e tudo, avalio mais os aspectos relacionados com a sustentabilidade, aquilo que as marcas estão a interessar em termos de sustentabilidade, se isso está refletido nos critérios de avaliação, se não. Portanto, traga essa área de expertise. E no teu caso, Francisco? Basicamente eu tenho a competência mais na área da estratégia, do marketing e da comunicação e portanto dou essa apor na avaliação das categorias. E depois, para além destes 3 elementos que nós temos aqui, em termos de comitê, temos mais alguns elementos com outras áreas de conhecimento e de experiência muito importantes e relevantes para a avaliação das categorias. Temos a Sara Passadas, muito especialista na área empresarial, porque temos muitas candidaturas também no B2B, na área empresarial. Sim. Temos 2 pessoas na área dos estudos de mercado, a Marina Petrucci e a Florabella Borges, que são parceiras no tema dos estudos de mercado e que estão relevantes neste processo. Temos o Francisco Carvalheira, especialista na área do luxo, do marketing de luxo e da estratégia de empresas de consumo na área do segmento de luxo. E temos o José António Rousseau, que é uma referência na área do consumo no mercado em Portugal e no mercado do marketing e, portanto, com esta panóplia de conhecimento e de competências e este mix todo de valências, é um comitê excelente na perspectiva da avaliação das categorias. E como é que trabalham em conjunto? Somos muito digitais, né? Temos uma pegada digital muito, muito forte, mas claramente sim, ao longo do ano reunimos cerca de 2, 3 vezes. Uma mais estratégica no início do ano, na perspectiva de perceber qual é a missão também do próprio comitê ao longo do ano e como é que podemos aportar mais valor à estrutura do Prémio 5 Estrelas. E depois, digitalmente, vamos trabalhando em rede com todos os elementos, todos recebem as candidaturas, todos têm um prazo para responder à avaliação dos atributos e a coisa funciona muito bem. E, portanto, digamos, nesta coordenação informal que vai existindo no grupo, tem corrido muito bem.
Muito bem. Então, pegando aqui um bocadinho no que vocês estão a falar em relação à experiência profissional, e era aqui a minha última questão, até que ponto é que, Mário, consideras que a vossa experiência profissional, o caminho que fizeram até aqui, toda a vossa... o conhecimento académico, mas também a experiência, não é, do dia a dia, é de facto aqui um valor acrescentado e o ponto de diferenciação em relação à metodologia do Prémio 5 Estrelas. São muitos anos a trabalhar com muitas marcas, passa-nos muita coisa pela mão e também há um ponto importante, como profissionais, e a nossa relação com as marcas permite-nos também compreender como é que elas tiram o melhor do mercado e que valor é que elas entregam e que resultados têm. Ora, nós também aprendemos com isso. E quando temos que trabalhar os atributos das categorias, sabemos o que é que o consumidor mais valoriza. E é isso que também queremos oferecer às marcas. Ou seja, quando as avaliamos, mesmo quando as marcas não conseguem a tal pontuação de 7, a tal pontuação de 8, elas vão compreender porquê. Também aprendem com isso. Portanto, também se ganham esse prémio porque o merecem, porque os consumidores o reconhecem, e significa que estão a entregar valor. Porque se não entregarem valor, vamos ser realistas, não vão conseguir ser relevantes. Mas se também não conseguirem ter o prémio 5 estrelas, significa que podem trabalhar para o atingir e vão obter deste comitê, eu acho que isso é aquilo que também conseguem, esta nossa experiência de trabalharmos tantas marcas que também se esforçam diariamente para ter bons resultados. Sim, eu acrescentaria que se calhar aquilo que também o comitê traz e que se reflete na avaliação e no reconhecimento das marcas acaba por ser também uma bússola para as próprias marcas se posicionar, perceberem qual é o caminho que têm que fazer, alterar, ajustar, evoluir ou manter e a partir daí ainda, quando elas já estão em níveis altos de excelência, como é que se mantém lá em cima. Portanto, acho que o comitê também traz essa aporte de tantas áreas de expertise, faz refletir isso. Esperamos que também seja um momento de reflexão das marcas de como é que estão a ser avaliadas com os nossos inputs. Francisco, no fundo, as marcas beneficiam aqui de uma espécie, não sei se vou dizer um disparate, diz-me, de uma consultoria aqui de toda a vossa experiência e conhecimento técnico, académico e não só, beneficiam aqui também deste olhar que está distanciado da marca em si, porque não fazem parte, e ao mesmo tempo não tão distanciado assim porque existe todo esse vosso conhecimento a acrescentar valor. Sim, claramente. E eu gostaria também que nós, quando recebemos todo o dossiê que é preparado pelo Prémio 5 Estrelas de cada uma das candidaturas, temos trabalho de research, ou seja, nós não olhamos só para os atributos que vêm do Focus Group, vemos se está bem ou se está mal. Não, nós lemos essa categoria toda a informação técnica que vem dessa categoria, vamos aos sites das empresas, vamos pesquisar, muitas vezes até ao local de compra, como é que está a marca em termos de local de compra. Portanto, há um trabalho de research também do nosso lado que enriquece um bocadinho depois a avaliação que nós damos a essa tal consultoria que tu dizes muito bem, que o fazemos. E também, e isto é importante não só para as marcas que ganham, mas também para as que perdem. Não é que perdem, elas não perdem, todas ganham. Que não ganham. Então não ganham, exatamente. Não ganham. Exatamente, as que não ganham. Mas que, como a Teresa dizia, dá-lhes algumas guidelines sobre o que é que precisam de melhorar para serem uma marca de excelência. E esse é o nosso objetivo, é trabalhar com marcas de excelência em Portugal e que em valor, para trazer valor para o consumidor. E portanto, sim, claramente toda essa nossa experiência de diferentes valências que nós temos enriquece muito o aporte que nós damos nesta visão holística, não só de estratégia, mas também de marketing, mas de tecnologia, de sustentabilidade, para as marcas em Portugal. Acredito que ficámos aqui todos a perceber melhor o que é o Prémio 5 Estrelas, qual é a metodologia, qual é o contributo que cada um de vocês e os restantes elementos do comitê entrega num período de tempo alargado, não é? Quase 6 meses. Chegamos ao fim do nosso episódio. Com este episódio conseguimos perceber aqui todos melhor o que é o Prémio 5 Estrelas, como é que funciona a metodologia, qual é que é o contributo do comitê de avaliação. Pessoas queridas, fiquem connosco, partilhem o nosso episódio, ativem notificações para receberem os nossos conteúdos em primeira mão. Temos um episódio novo todas as semanas, todas as quintas-feiras. Deixem os vossos likes, muito importante, comentários, sugestões, estamos atentos a tudo e voltem na próxima semana. Até lá!